A paz de Jesus, pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje da carta aos Filipenses. Nós vamos começar amanhã, dia 9 de março, nós vamos começar a leitura da carta aos Filipenses. Vamos lá? A carta aos Filipenses foi escrita, sem dúvida alguma, por Paulo. Não existe questionamento a esse respeito. A autoria da carta é, sem dúvida, de Paulo. Esta carta ela foi escrita quando ele estava, possivelmente, no ano de 55, 56, quando ele estava preso em Éfeso. Então ele escreveu dali. Há quem diga que a carta foi escrita em 3 partes. Foi escrita 2 partes quando ele estava preso e uma parte quando ele estava livre. Esta carta, a carta aos Filipenses, é a carta que Paulo fala com mais alegria, mais amor, mais ternura. A comunidade de Filipos, dos Filipenses, é sem dúvida a menina dos olhos de Paulo. Ele esteve lá 3 vezes. A primeira vez, mais ou menos aí nos anos 49, 50, ele ficou pouco tempo, porque ele foi preso quando ele estava lá. E quando ele foi preso, ele delegou a Lídia a coordenação da comunidade. Inclusive, essa comunidade nasceu justamente com mulheres que se converteram ao cristianismo. Também com aquele carcereiro que está narrado lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, dos versículos 16 em diante. Ali narra a origem, o nascimento da comunidade dos Filipenses, de Filipe. É justamente quando Paulo, então, estava preso, ele estava evangelizando, aí ele foi preso e depois, milagrosamente, pela oração da comunidade, ele foi solto e a partir daí aquele carcereiro se converteu, a família dele e as mulheres, e aí depois nasce então esta comunidade. É interessante que nesta carta, somente no capítulo 3, ele fala com um tom um pouco mais pesado. É uma carta com apenas 4 capítulos, mas o capítulo 1, 2 e o 4, eles são cheios de ternura, de consideração, de elogio. Inclusive, no capítulo 2, ele fala, ele recita, um hino maravilhoso falando de Jesus Cristo. Ele termina falando, que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse hino é maravilhoso. Leia com atenção toda a carta, mas de maneira muito especial esse hino, que está lá no capítulo 2, começa no versículo 5. Aí é importante a gente perceber que a ação de transformar o senhorio em escravidão foi do filho, decisão dele. Ele abriu mão do seu senhorio e se tornou escravo. Mas a ação de fazer com que aquele que se tornou escravo se tornasse novamente o Senhor é do Pai. E aí Paulo usa então justamente esse gancho para falar para a comunidade, olha, o seguimento a Cristo, o caminho de Jesus Cristo, passa necessariamente pelo despojamento. Você precisa abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, como um escravo, aceitando a vontade de Jesus. Então, esta pertença ao corpo de Cristo, a Jesus Cristo, é que determina o caminho. E Paulo, em outros momentos, fala justamente isso, da grandeza que é ter encontrado Cristo, porque ele tratava todo o resto à conta de nada, a conta de esterco, como ele diz na palavra em algumas traduções. É uma carta muito bonita, muito curta, como eu já disse, mas muito bonita.
Ele passou 3 vezes por lá, como eu já disse. E na primeira ele estava evangelizando, foi preso, depois ele voltou mais 2 vezes para visitar a comunidade. Essa comunidade ajudou muito Paulo e ele tem muita admiração, muito respeito, expressa, né, o seu carinho por essa comunidade. Aí no capítulo 3, que eu falei que é o mais sisudo, é interessante que ele começa falando assim, ó, cuidado com os cães. Lembra um tempo atrás que eu falei que cães é uma expressão que os judeus usavam para tratamento dos pagãos? Pois bem, esse povo aqui de Filipe, eles eram pagãos convertidos ao cristianismo. Eles não eram judeus. E aqui, até de uma maneira, né, um pouco sarcástica aí, Paulo se refere àquele grupo de judeus radicais que iam passando pelas comunidades que Paulo evangelizava justamente para falar tudo o contrário, que eles tinham que voltar para o judaísmo. Então, Paulo se refere a esses judeus radicais, mosaicos, ele se refere a eles usando o termo, a terminologia cães, né? Fazendo aí uma analogia do jeito que os judeus tratavam os pagãos. Boa leitura, leia com muito amor, porque essa carta exala amor, transborda amor, e aproveite bem, porque eu tenho certeza que vai te fazer muito bem. Fica com Deus, Deus te abençoe.